Então, gurias, é Posso com você. começar a compartilhar a tela? Tá. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Deixa eu minimizar aqui. Então, pessoal, a ideia é a gente abrir o seminário hoje. Eu, a Júlia e a Hanan, a gente construiu um mix de apresentação com algumas perguntas no meio que a gente tentou tornar um pouco mais dinâmica a discussão. E a gente vai dar continuidade à discussão do texto que tinha sido indicado para a aula passada, porque por ele ser bastante denso, por vezes também desafiador, a gente acabou ficando com a segunda parte dele. De maneira bem pontual, só pela densidade até do texto, a gente pensou em colocar alguns tópicos que foram os pontos abordados previamente, porque o primeiro momento do texto, ele parece que ele se dedica mais a descrever aspectos mais teóricos que acabam sendo importantes para a compreensão do que os estudos estão tentando investigar futuramente. Então, bom, a aula passada a gente explorou um pouco a questão de memória perceptual, de memória sensorial, de memória a curto prazo, o conceito de priming, o conceito de memória flashbulb, não sei falar, mas é que esses conceitos são importantes também, aspectos relacionados à interação entre uma memória perceptual e episódica, que daí tem eu não sei, eu estou traduzindo isso livremente, o obscurecimento verbal, os estudos Senscam, e também foi falado um pouco sobre memória perceptual e episódica no TEP, referente às teorias psicológicas, à memória perceptual involuntária, priming, unificando um pouco esses conceitos. O que a gente pensou em abordar? Talvez a questão aqui seja o sombreamento, né? Talvez uma ideia mais geral, só porque isto vem de uma área específica, tá? Mas, sim. É que às vezes até a gente fica em dúvida porque alguns termos se traduzem, outros parece não existir uma tradução correspondente que explique, mas a ideia foi abordar um pouquinho isso. Para o seminário de hoje, a gente dividiu em três grandes pontos. E a gente abordaria a pesquisa relacionada ao trauma e interações envolvendo a memória perceptual e episódica, daí a gente vai trabalhar um pouco com a recordação involuntária, com a relação de recordações episódicas voluntárias com a intrusão involuntária de imagens, com a independência de imagens voluntárias e pensamentos involuntários. Um segundo momento do nosso seminário vai compreender aí reflexões sobre a controvérsia a respeito do comprometimento da memória no TEPT, a questão de equacionar amostras clínicas e não clínicas, questões sobre a memória recuperada, questões equacionar a memória semântica e episódica, e a gente vai falar de alguns achados biológicos na memória emocional. A gente vai finalizar o seminário conversando sobre algumas conclusões e recomendações em relação à memória em participantes saudáveis e a memória no TEPT. Para tentar dinamizar um pouco mais o seminário, a gente pensou em apresentar algumas perguntas ao longo dessa apresentação para convidar os colegas a pensar conosco, porque assim, até quem conseguiu se dedicar um pouco mais ao texto percebeu que o conteúdo é bastante denso. Tem pesquisas, às vezes, que se contradizem, tem modelos que se contradizem. Então, a ideia realmente é que a gente possa apresentar alguns achados principais, alguns pontos principais, e construir algumas respostas. E o primeiro questionamento que a gente lança seria referente a entender quais seriam as possíveis implicações práticas do entendimento dos processos de memória que estão englobados no TEPT. Dando início ao primeiro grande grupo de informações, que seria referente à pesquisa relacionada ao trauma em interações envolvendo memória perceptual e episódica, o que os autores do texto tentaram fazer? Eles pegaram algumas suposições e fizeram pesquisas para ver quais os achados que eles conseguiam encontrar na literatura que eram condizentes ou não com aquelas hipóteses. A primeira delas é que tarefas visoespaciais que fossem realizadas simultaneamente à exposição a um trauma gerariam menos intrusões subsequentes e que tarefas verbais que ocorressem simultaneamente à exposição a um trauma gerariam mais intrusões subsequentes. Isso parte de uma suposição que essas tarefas espaciais elas seriam particularmente mais suscetíveis
a interferir nas representações perceptivas baseadas nas imagens. O que os autores eles fizeram, então? Uma busca baseada em alguns critérios. Os estudos tinham que contemplar os participantes que foram expostos a um filme de trauma e que realizaram uma tarefa simultânea verbal ou perceptual. Os estudos precisavam conter um grupo controle, que não estaria realizando nenhuma tarefa, e os estudos também precisavam mensurar as memórias involuntárias durante um período de mais ou menos 48 horas. A gente optou por não abordar muito questões numéricas de artigo e sim pontos principais, porque a gente pensou que isso seria mais adequado para fomentar uma discussão. E assim, os estudos que eles encontraram utilizaram diversos tipos de tarefas simultâneas. Alguns que abordaram tarefas visoespaciais envolviam, por exemplo, modelar a massinha de modelar, jogar Tetris, tocar em uma sequência memorizada de teclas, e as tarefas verbais eram geralmente ou a contagem regressiva de alguns números ou um jogo de computador que eles chamaram de pub quiz. E dentro das tarefas verbais, alguns pesquisadores também propuseram a realização de uma tarefa de aprimoramento verbal, que seria para reduzir intrusões, e que consistia em escrever o filme do trauma aos quais os participantes estavam sendo expostos em algumas palavras enquanto eles assistiam ele. O que os pesquisadores acharam? Que em relação aos estudos em que os participantes precisavam fazer uma tarefa visoespacial simultaneamente à exposição do trauma, em todos os estudos isso gerou menos intrusões subsequentes na semana seguinte, de uma forma significativa em relação a uma condição de tarefa, seja em qualquer um daquelas tarefas que eles se propuseram antes, seja modelar massinha, modelar massinha, seja fazer clicar em uma sequência de números. Todos esses estudos demonstraram uma diferença significativa em relação à condição sem tarefa. Em relação aos estudos que tentaram fazer com que os participantes fizessem tarefas verbais simultaneamente à exposição do trauma, os resultados eles não foram tão uniformes, porque quando existia uma contagem regressiva de 3 em 3 ao mesmo tempo do filme do trauma, um único achado, eu acho que tem alguém falando no chat. Eu acho que pode perguntar agora, e daí no momento que a gente fizer uma pausa, a gente consegue abordar, mas a ideia é ir construindo com vocês alguns questionamentos para tornar um pouco mais dinâmico. Então, se tiver algo para perguntar, fique à vontade. Em relação aos estudos em que os participantes deveriam fazer uma contagem regressiva de 3 ou 7 ao mesmo tempo que assistiam um filme do trauma, os resultados eles já foram mais variados, porque de forma significativa um estudo conseguiu... Eu não sei se a Carla não tem uma pergunta, se ela não quer fazer agora. Eu achei que ela ia colocar no chat. Acho que ela está falando, só que está mutada. Mas ela consegue desmutar ou eu preciso fazer isso? Consegui? Tá. Não, a dúvida que eu fiquei quando eu li, né, em termos de memória, é que assim, quando tem a tarefa verbal, mesmo com essas duas mudanças que teve, né, uma enquanto assistia, né, a outra de 3 a 7 ou em 3, e era só verbal, é só falado mesmo. Quando entra a vida espacial, nós temos a ação motora junto, né? Então, a sensação que eu fiquei quando eu li esse trabalho foi o quanto interfere essa mudança do foco. Porque quando eu falo, talvez eu consiga não tirar tanto foco, mas quando eu vou agir, que eu tenho que mexer com as mãos, tenho que segurar a massinha, eu mudo o meu foco, né? Que eu acho que semana passada alguém já perguntou também sobre a atenção. Se eu tiver menos atenção à tarefa, eu também consolidaria menos aquele trauma do filminho. É isso que eu fiquei pensando. Sim, eu vou abordar daqui a pouco uma das dificuldades que eles apontam em relação à metodologia dos estudos que tentaram utilizar aquela tarefa verbal em que os participantes tinham que descrever
o que eles estavam vendo, um dos problemas era que os participantes eles não conseguiam finalizar, às vezes, as tarefas, porque eles ficavam muito distraídos pela questão de estar descrevendo o conteúdo pelo conteúdo da cena às quais eles estavam expostos. Então, acho que, em algum sentido, faz sentido pensar assim. Foi uma impressão também que eu tive. Alguém mais quer complementar algo? Eu fico pensando, Ana, é a Ana que tá falando. Eu acho que faz sentido, mas o quanto que se tu tiver automatizado a linguagem ou o teu, teus aspectos motores, né, tu não tiver nenhuma dificuldade, o quanto que é importante a gente ter os dois tipos de né, avaliação, né, no caso, dois tipos de tarefa. Porque eu acho que tu só vai acabar tendo, tipo, um déficit se tu, né, em relação a ser verbal ou visoespacial, se tu tiver uma questão ou motora ou de visoespacial mesmo, não sei, eu fico pensando nesse sentido, assim, porque se tu tá automatizado nesses processos, não sei o quanto que tu vai estar realmente recrutando e vai perder o foco atencional além da tarefa, assim, porque se não sei se fica claro o que eu quis dizer, assim, se eu tiver um pouco mais automatizada, não seria óbvio, vai ser sempre sujo, a gente nunca vai conseguir avaliar só um aspecto, mas se eu não tiver nenhuma dificuldade verbal ou motor, eu talvez não vá ter tanto impacto, eu penso nesse sentido. Sim, é que até como o estudo ele apresenta algumas tabelas, eles não chegaram a abordar essas questões metodológicas, de descrever realmente os cuidados que esses estudos tiveram, mas sim, são aspectos a se pensar, porque daí é algo que está absolutamente fora do seu controle e pode acabar interferindo no resultado, se tu está se propondo a testar os efeitos da simultaneidade de uma tarefa verbal ou de uma tarefa espacial, faz muito sentido pensar nisso. Mais alguém? Não? Tá, vou continuar falando. A ideia aqui foi expor que, bom, em tarefas em que existia uma contagem regressiva de 3 ou 7, os resultados eles foram diversos, e enquanto um estudo encontrou que tiveram mais imagens intrusivas em relação ao controle, outros 3 estudos encontraram uma tendência não significativa dessa mesma direção, e um estudo encontrou uma tendência não significativa na direção oposta. O que os autores fizeram, eles combinaram meta-analiticamente os resultados desses estudos e conseguiram encontrar que, nesse caso, teve um efeito altamente significativo da exposição simultânea ao trauma de certas tarefas verbais. Eles apresentam também alguns outros estudos em relação a tarefas verbais apresentadas de maneira simultânea, de estudos que tentaram fazer replicações com outras atividades, do tipo, lembrar um número de 9 dígitos, fazer uma contagem simples e esse jogo de computador. E, de novo, os desfechos possíveis, eles foram variados, desde encontrar mais imagens intrusivas, ter um efeito significativo na direção oposta, ou não encontrar diferenças significativas. Quando eles combinaram meta-analiticamente os resultados desses estudos que abordaram esse tipo de tarefa, o efeito encontrado ele não foi significativo. E o terceiro ponto daí, que foi o que eu comentei um pouco antes, quando a Carla fez o posicionamento, é que nas tarefas de aprimoramento verbal que foram criadas para os participantes descrever aquilo que eles estavam vendo na tela enquanto eles eram expostos, não se constataram diferenças significativas entre os participantes da tarefa e do controle, só que eles relataram esse problema no método, de os participantes muitas vezes eles não conseguem cumprir totalmente a tarefa e a verbalização é interrompida quando imagens inesperadas ou chocantes são mostradas, porque daí também esse de pensar, bom, que outras que questões da metodologia dos estudos pode estar implicada nesses resultados, de pensar os desafios de se estudar o TEPT dessa forma. Existe um segundo ponto que os autores eles tentam abordar, tentam fazer essas pesquisas para ver o que eles encontram na literatura, que para os mesmos materiais traumáticos, a memória episódica voluntária e a memória perceptual involuntária não estariam relacionadas ou estariam negativamente associadas. O que os autores fizeram? De novo, eles fizeram uma busca baseada em alguns critérios, que os participantes tinham que ser expostos a materiais de estímulos de uma valência negativa, geralmente é um filme contendo algum trauma ou imagens chocantes,
que a recordação e reconhecimento para esses materiais aos quais eles foram expostos fosse testado, que a ocorrência de imagens involuntárias fosse avaliada por um período de mais ou menos 48 horas e que os dados relatados permitiram uma estimativa quantitativa da associação entre a evocação voluntária e a intrusão de imagens. Os autores eles acabaram encontrando 2 tipos de artigos, alguns correlacionais e alguns experimentais, e eu vou comentar um pouco em seguida os estudos correlacionais. Esses estudos se propunham a tentar mensurar a associação entre essa evocação voluntária e a intrusão de imagens, e foram constatados 11 estudos em que amostras de material traumático para alguns voluntários foram correlacionados com o número de imagens lembradas durante a semana seguinte com medidas de lembrança explícita e reconhecimento do mesmo material. E, de novo, os desfechos possíveis foram diversos, tanto de ter estudos que associavam uma correlação significativa positiva, estudos que encontraram uma correlação significativa negativa, mas a maioria dos estudos acabou não encontrando nenhuma associação. E quando os resultados foram combinados metodologicamente, eles não diferiram de forma estatisticamente significativa de 0. Já nos estudos experimentais que propunham uma intervenção ali que produzisse algumas mudanças significativas na força da memória voluntária e também se investigava o efeito das intrusões subsequentes, de novo, foram vários desfechos possíveis. Em um estudo que propôs a realização de um teste de reconhecimento dos detalhes contidos em algumas cenas após um filme traumático, existiu uma recordação significativamente melhor no teste final e uma diminuição significativa das memórias involuntárias da cena na semana seguinte. Em um outro estudo que propõe a reescrita de um filme traumático e, muito breve, seria, pelo que eu entendi, entregar imagens positivas não relacionadas ao filme, a recordação com deixa seria significativamente melhor e teria um número significativamente menor de imagens intrusivas constatadas. E ele apresenta também um estudo ali que constatou que um aumento nos níveis de álcool reduziu a memória voluntária de forma linear, enquanto a relação com a memória involuntária era em forma de U, ou seja, baixos níveis de álcool estavam relacionados a intrusões aumentadas em relação à ausência de álcool e aos altos níveis de álcool. O terceiro aspecto que os autores tentaram investigar no tempo era referente a determinantes e características de imagens involuntárias serem diferentes daquelas dos pensamentos involuntários. O que os autores constataram que poucos estudos eles analisaram separadamente a ocorrência de imagens e pensamentos involuntários para o mesmo material dentro do mesmo estudo. De maneira simples, o que foi constatado, bom, a interação, quando houve uma interação significativa entre a condição e o conteúdo da intrusão, a condição de elaboração foi associada a um número significativamente menor de imagens involuntárias das histórias em imagens do que a condição controle, e não foi encontrado nenhum efeito correspondente sobre os pensamentos involuntários. Em um outro estudo em que os participantes em uma condição em que eles não estavam livres para se mover durante a exposição ao vídeo de trauma, se encontraram significativamente mais imagens involuntárias do que a condição controle e uma menor frequência de pensamentos involuntários. Essas descobertas elas são consistentes com a evidência de que as imagens são mais fortemente associadas à emoção do que o material verbal. O que a gente pensou em fazer? Fazer uma lâmina para tentar tornar mais visível todos esses achados pela densidade do texto, e a ideia talvez era pensar, tendo este resumo aqui, daquela pergunta que eu tinha feito de, bom, qual é que são as implicações práticas desses achados em relação ao funcionamento da memória no TEPT. Muito brevemente, o primeiro ponto ali que a literatura indica, bom, tarefas visoespaciais durante ou logo após a codificação do trauma parecem bloquear o desenvolvimento de imagens involuntárias, que tarefas verbais durante a codificação ou logo após a codificação do trauma que envolvem especificamente a contagem regressiva levam a mais imagens involuntárias. Um terceiro ponto, que a extensão da recordação voluntária e o número de imagens involuntárias dos mesmos materiais traumáticos parecem ser funcionalmente independentes. E um quarto ponto, que imagens e pensamentos involuntários sobre os mesmos estímulos traumáticos parecem ter características distintas. Esses 4 pontos, eles são amplamente baseados na visualização de filmes de trauma, e os efeitos podem não ser observados com outros estímulos, como imagem afetiva brevemente apresentada.
E antes de acho que, ter um momento para pensar na pergunta, os outros 2 pontos que sintetizam o que a gente viu até aqui é que, que a verbalização ela tem uma variedade de efeitos sobre eu já esqueci o termo que o Christian sugeriu que eu usasse ao invés de obscurecimento verbal, mas referente a esse... Sombreamento, eu acho. Sombreamento verbal. E o último ponto, que as tarefas verbais que não sejam a contagem regressiva têm efeitos variáveis no desenvolvimento da memória intrusiva. De uma maneira geral, esses resultados eles são amplamente favoráveis às teorias clínicas do TEPT, que, por exemplo, existiria uma independência entre a memória perceptual e a memória episódica, mas eles acabam sendo inconsistentes com muitas das teorias de memória padrão que não discriminam esses 2 tipos de memória. E daí, para tentar fomentar um pouco a discussão, vocês conseguem pensar em alguma implicação prática desses conhecimentos apresentados pelo texto? Eu estava pensando aqui, né, a Carla, eu estava pensando assim, primeiro que eu adorei essa lâmina, porque a minha cabeça estava toda misturada e que ajudou muito, né? Então, eu gostei muito dessa lâmina de vocês. Muito boa. E outra foi assim, o quanto clinicamente me parece que às vezes tu pega uma pessoa no pós-trauma e as pessoas querem sentar, acalmar, tranquilizar essa pessoa, né? Então te senta, calma, toma chazinho. Quando na realidade o que se viu, que vocês estão dizendo, não sei se foi como eu entendi correto, se eu tiver tarefa visoespacial, então aquela pessoa que quer mexer em alguma coisa, quer fazer, talvez eu esteja melhorando se eu pensar em memórias intrusivas futuras, né? Então, eu fazer aquela pessoa sentar para se acalmar clinicamente é pior do que eu deixar a pessoa, sei lá, dobrar roupas, fazer alguma atividade e me contando o que aconteceu, do que ficar presa, parada, né? Não sei se eu entendi correto, mas essa é uma coisa clínica. Algo que eu tinha compartilhado com as gurias é que, bom, ele faz esse apontamento, bom, é interessante para a gente verificar a teoria da memória no trauma, por exemplo, qual é a implicação prática de saber que as pessoas que fizeram tarefas visoespaciais ao mesmo tempo que estavam sendo expostas ao trauma desenvolveram menos imagens involuntárias, porque parece que é uma informação que é útil quando tu está preparado para saber que tu vai sofrer um trauma. Isso talvez dentro de um contexto de soldados que estão sendo mandados para a guerra é interessante, mas assim é polêmico porque me parece que para a prática preventiva, vamos dizer assim, do TEPT, tu meio que teria que prever que tu vai passar por um evento estressor e daí por mais que muitas pessoas, em algum momento da vida passem, mas isso que a gente ficou se perguntando de, como é que a gente usa isso na prática, esse conhecimento de que, algumas práticas parecem estar associadas a menos imagens intrusivas ou a mais imagens intrusivas, de que forma a gente utiliza esse conhecimento. Uma coisa também que eu fiquei pensando se isso também como seria usado assim, né, na prática, ou se seria, por exemplo, uma competência de primeiros socorros psicológicos ali no momento do trauma, ou se já se poderia ser, não sei também. Porque não tem como prever, né? Assim como se falaram, né? Prever que a pessoa vai... A não ser em casos assim que, por exemplo, soldados, né? Que tu falou ali. E aí pensei nisso, assim, né? Também. De talvez fosse uma competência, não sei disso. Teve um estudo, se eu não me engano, porque a maioria deles, eles apresentam como simultâneo, mas eu acho que tinha um estudo que a tarefa tinha sido apresentada 4 horas depois e teve um benefício, pelo que eu lembro de cabeça, mas é algo de se pensar, de talvez primeiros socorros psicológicos ou alguma coisa do tipo para aplicar esse tipo de conhecimento e não só utilizar ele para confirmar alguns pressupostos acerca de como o funcionamento da memória ocorre quando no teste. Eu queria comentar que eu já tenho uma certa experiência com medicina de emergência e nos pacientes que acabam tendo um trauma, que a gente vê assim, que são coisas bem, situações bem complicadas, fica difícil porque não é só o médico que precisa saber a história, e daí a gente na anamnese pergunta para o paciente o que aconteceu, mas me fala, mas foi assim, foi assado, mas ainda tem a parte policial,
Muitas vezes os policiais vêm junto e ficam ali com a pranchetinha aguardando aquela pessoa para também, né, fazerem perguntas. Então, são coisas que aquela pessoa vai repetindo, né, tanto em termos de imagem quanto de verbalização. Sim, é isso. A gente vai abordar que tem alguns estudos que investigaram essa questão de rememorar, vamos dizer assim, o trauma um bom tempo depois, até uma perspectiva que a gente pode construir uma discussão, que eu acho que nem eu nem os guris havíamos lembrado dessa questão, por exemplo, de política. Mas é algo que a gente vai abordar, que o texto ele acaba fazendo uma revisão também. Até fui dar uma olhada agora e achei um estudo de 2018 que eles tentaram usar uma intervenção, tipo, das pessoas 6 horas depois que elas passaram por um acidente de carro, jogar Tetris. Eles ficaram, assim, comparado ao grupo controle, elas tiveram muito menos intrusões, assim, uma semana depois, que eu acho que é bem em cima dessa ideia, né, que o autor traz, né, a questão do visual espacial, enfim. Eu vou, se der tempo ao final da discussão, eu vou mostrar um estudo que a gente fez dentro desse paradigma de trauma análogo, né? Aí eu vou mostrar um pouquinho mais do método para a gente poder olhar isso numa perspectiva da investigação experimental, de como é que se faz o estudo mesmo, tá? Aí vou mostrar, a gente usou Tetris e usamos mais algumas outras coisas, mas eu mostro depois, né? Tem alguns pontos bem importantes aqui que foram levantados, né? Aqui a Carla, a Ana Carolina, a Raquel, a Fabiana, né? Agora o André, né? Então, só um reforço para as gurias, a apresentação até agora está indo muito bem, né? E eu acho que esse quadro, esse slide de síntese aqui é muito bem-vindo também, tá? Tem aqui, acho que um aspecto bem importante que as gurias estão perguntando, afinal, né? Agora que a gente sabe isso, né? Para que serve, né? Então, aqui tem uma questão importante, né? A ideia por trás disso, né, vem aqui um pouco da teoria de representação dual, né, do Brill em colaboradores lá. E essa abordagem sugere, né, que a gente tem algum sistema aí de codificação mais do ponto de vista sensório, né, das informações sensórias. Ele vai chamar isso inicialmente de, né, memórias situacionalmente acessíveis, né? Então, que tem mais a ver com essas questões aqui da memória perceptual, né? Do que vem do ponto de vista de input sensório, então memória perceptual, e informações que, por um outro lado, são codificadas de uma forma em narrativas, né, mais contextualizadas, então mais verbalmente, mais verbais, né? E ele vai chamar esse outro sistema o sistema VAM, né? O primeiro é o SAM, o segundo é o VAM, que são memórias verbalmente acessíveis, tá? Então, por isso que é uma representação dupla ou dual, né? É porque você tem esses dois sistemas aí de representação, tá? Qual é toda a ideia aqui, né? Quando você está nesse contexto aqui de imediatamente após a exposição ao evento estressor, o que você está querendo fazer é prevenir aí então, interferir na codificação e prevenir a consolidação da memória traumática. Essa é a questão chave aqui, né? A gente já trabalhou também em modelos animais com fármacos, né? Então, dentro do paradigma de condicionamento de medo e extinção de memória, né? Então, com fármacos, tem, digamos aqui, uma janela, né, de oportunidade para intervenção farmacológica e ou psicossocial, né? E aqui, então, quando a gente está, qual é a ideia por trás? De que se você se você fizer uma sobrecarga do ponto de vista
processamento visoespacial, né? Então, por isso, uma tarefa do tipo jogar Tetris, né, nos gamezinhos, né? Então, você diminuiria a codificação, né, de informações nesse sistema SAM, né, que é um sistema depois mais automático, menos controlado, mais sujeito, então, a intrusões, né? E se você faz essas tarefas de processamento verbal, especialmente esse processamento aí que envolve, né, esse aprimoramento, o enhancement, né, você facilitaria a codificação dessas informações do trauma. Eu estou aqui usando aspas, né, porque é trauma análogo, né? Você facilitaria a codificação dessas informações dentro desse sistema mais verbal, que é um sistema que envolve mais processamento contextual, é um sistema mais organizado por regras, né? E é um sistema de maior controle voluntário, tá? Então, toda a questão aí, tendo, e por isso que é interessante a gente pensar a hipótese, né? Tendo em vista um modelo teórico sobre como funciona a memória frente à exposição a um trauma, estressor e no transtorno de estresse pós-traumático, que oportunidades de intervenção eu tenho aqui, né? Então, isso vem do modelo teórico sobre memória, né? Então, o que eu posso fazer? Aí vocês já começaram a dar algumas dicas, né? Eu posso, talvez, naquelas atividades laborais onde há um risco muito elevado de exposição a trauma, talvez eu possa aí treinar, né, as pessoas ou capacitar as pessoas, os indivíduos que estão nessas profissões. Vamos pegar aqui os colegas que estão trabalhando na SAMU, em toda a questão de segurança pública, né? Agora é um pouco menos, mas a gente estudou muito tempo banqueiros, né? Banqueiros não, bancários. Os banqueiros não são tão expostos, bancários sim, né? São os profissionais que estão ali na linha de frente no atendimento ao cliente, né? E que quando as agências são invadidas, obviamente, né, sofrem isso, né? Então, ou mesmo, né? Ou mesmo profissionais, como eu comentei anteriormente, né? Nós temos colegas ali do IGP, tivemos já vários alunos nossos que hoje são peritos, e que são expostos a uma quantidade gigantesca de relatos sobre situações traumáticas. Hoje isso é um dos critérios presentes no DSM-5, dentro do critério A, né, para TEPT. Então, seria, em tese, possível, né, instrumentalizar essas pessoas, né, sabendo que elas têm um risco aumentado de passar por exposições, serem expostas a situações traumáticas. Nós poderíamos aí instrumentalizar as pessoas para poder, eventualmente, num contexto desses, né, fazer alguma tarefa visoespacial que competisse, então, diminuísse a possibilidade de consolidação de uma memória traumática, fazendo com que essa memória fosse mais organizada num sistema verbalmente mediado, verbalmente acessível, né? Então, isso aí foi uma das questões que vocês estão trazendo, né? Eu vou abrir aqui de novo, e já Júlia e Haná, para o grupo, né? Para ver se alguém quer comentar sobre isso, aprofundar um pouco mais o comentário, ok? Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade, né? Primeiro, parabenizar a Inajá e as gurias, muito bom. E deixa a gente com bastante dúvida. Acho que esse é o objetivo. Mas, assim, eu trabalho bastante com a questão e estudo bastante a questão de uso de drogas e crime.
E eu lembro que em 2 aulas anteriores, se não me engano, tu falaste que existe, então, o estresse crônico, né? Que a gente é apresentado, e o estresse suficientemente capaz de gerar um trauma. E esses adolescentes, eles são muito envolvidos com a parte criminal. Por exemplo, eu trabalho com um adolescente que é egresso do tráfico e do sistema prisional. E aí é uma dúvida, assim, quanto até o tratamento em cima disso que a gente está vendo, né? Como que a gente poderia fazer um tratamento potencialmente bom para que esse adolescente, esse jovem, que está exposto a estressores, talvez potencialmente geradoras de trauma, como que a gente poderia fazer um trabalho com ele, né? Na verdade, essa é a dúvida. Eu percebo quase, eu acho que como uma redução de danos. De bom, se esses adolescentes estão muitas vezes expostos à criminalidade, de talvez utilizar essas informações de alguma forma para, vamos dizer assim, entre aspas, uma redução de danos. De bom, se a gente não consegue ter uma estrutura social que evita que esses adolescentes sejam expostos, que pelo menos a gente possa fazer alguma coisa que em algum nível vai interferir pode trazer benefícios ao bem-estar deles, vamos dizer assim, mas é bem interessante de se pensar por essa perspectiva também. E acho que da mesma forma como trabalho com policiais, com bombeiros, enfim, tu já sabe que tem uma maior chance de eles estarem expostos a essas situações mais violentas, mais traumáticas. Então, da mesma forma que há uma redução de danos para todos os traumas aos quais eles já foram expostos, também é um trabalho preventivo para os traumas futuros, ainda que eles podem ser novamente expostos, né? Sim, eu acho que depois nós vamos ter, mais adiante na disciplina, nós vamos nos mover para a questão da intervenção do ponto de vista de psicoterapia, daí talvez a gente volte um pouquinho mais nesse ponto, né? Agora vamos pensar aqui mais diretamente nesse contexto que as gurias estão mencionando, que olha, né, que vamos pensar o que a gente sabe sobre memória, né, e aí tentar entender esse contexto da intervenção imediata, né? Porque aqui o que está se pensando é isso, né? É uma intervenção imediata para prevenir a consolidação, né? Depois a gente pode, né? E quando for falar sobre psicoterapia, a gente vai falar um pouquinho sobre reconsolidação de memória, né? O que eu ia sugerir talvez é dar continuidade à intervenção. Fico feliz que fomentou bastante a discussão, mas assim, como o texto realmente ele apresenta bastante conteúdo, de talvez a gente poder retomar essas questões ao fim da apresentação, poderia ser? Pode ser, vamos em frente. Tá. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre as reflexões sobre a controvérsia a respeito do comprometimento da memória no TEPT. E assim como a Inajá, eu gostaria de suscitar uma pergunta que pode ser respondida ao longo do texto, obviamente, que é por que, então, né, que a gente esquece? Porque muitos autores, então, eles trazem, né, que o evento traumático, ele vai gerar uma experiência tão chocante que é meio que inevitável que a gente não lembre, né? Mas então eu venho aqui problematizar essa questão. Pode passar. Primeiramente, então, o autor ele fala que a gente precisa avaliar muito amostras clínicas e não clínicas, né? Porque, como a Ana já comentou, né, os experimentos que ele fez, né, de mostrar os filmes de trauma, enfim, tanto o grupo controle, né, quanto as pessoas que tinham TEPT, eles responderam a esses eventos traumáticos com memórias involuntárias aumentadas. Ou seja, não teve muitas evidências de diferenciação entre as amostras clínicas e não clínicas. Então, como teve resultados similares da qualidade do trauma voluntário e as memórias não traumáticas, eu botei um sinalzinho de alerta ali, né, para os estudos apenas com amostras clínicas, justamente porque resultados similares às vezes podem trazer contribuições acadêmicas não muito relevantes, né, justamente porque as reivindicações das testagens podem ser similares entre todas. Pode passar. Aqui eu creio responder um pouco mais a pergunta da colega da Fabiana, se eu não me engano, né? Justamente porque está ali frisado, né, das intervenções terapêuticas sugestivas, né? Mas falando um pouquinho sobre a memória recuperada, né, que seria bastante agora da questão do esquecimento. Né? O autor ele ressalta que mesmo que o evento traumático venha com essa experiência chocante, que nem eu comecei falando, né? Não necessariamente implica que a gente vai recordar, né? Que nem o professor já tinha nos mostrado uma matéria sobre. E ainda mais, não quer dizer que a gente vai ter uma fidedignidade dessa memória evocada, né? Esses eventos, então, eles têm muito a ver com a relevância
que vai ter essa experiência traumática na vida da pessoa e também com a identidade dela, né, o senso de identidade dela, porque muitas vezes ele também pode estar fragmentado justamente por ter sofrido essa experiência mais chocante e também de não relembrar alguns aspectos da própria identidade, né? Então, ele traz também que características cognitivas individuais específicas e a supressão deliberada de memórias indesejadas, até mesmo memórias autobiográficas, podem sim acarretar um esquecimento de intrusões indesejadas. E agora, então, né, falando daquela parte que está um pouquinho mais salientada, que seria justamente sobre a fidedignidade das lembranças, né? Pesquisas estão trazendo que intervenções terapêuticas sugestivas, que é justamente isso que a gente estava comentando, né? Quando eu li o texto, automaticamente eu pensei que nem a colega, né, dos policiais perguntando e de sempre trazendo situações que já aconteceram e perguntando se foi assim, ou de ficar sempre evocando. Essas intervenções, elas às vezes não vão gerar memórias muito precisas, né? A recuperação de memórias traumáticas mais precisas usualmente não vem com essas intervenções e às vezes usualmente não vem nem nesse ambiente mais clínico, né, de perguntar sobre. Usualmente está relacionado quando a pessoa ouve algum relato e parece com esse relato que aconteceu com ela e ela lembra, enfim, mais essas questões. Pode passar. E por fim, eu queria falar um pouquinho da memória semântica e da episódica, né? Porque, como a gente viu, né, o evento traumático e a identidade pessoal, elas estão muito ligadas. Então, às vezes, quando tem um impacto nessa identidade pessoal, pode acarretar numa inflexão dela. E isso vai depender muito do nível de centralidade que esse evento pode ter para a pessoa, né? Como o professor comentou, né, existem os esquemas, né? E às vezes a gente não consegue encaixar nesses nossos esquemas, porque a gente tem uma tendência à conclusão, que seria justamente essa motivação para entregar essas novas experiências a esses esquemas que a gente já tem. E quando a gente sofre algum evento traumático, esse impacto que a gente pode sofrer é justamente da gente não conseguir fazer essa conclusão, da gente conseguir encaixar nas nossas caixinhas de esquemas esse evento. Então, isso pode fazer com que esse evento fique algo muito central na nossa identidade e que a gente não consiga encaixar ele em nenhum lugar e então a gente fica com uma inflexão identitária. Pode passar. Bom, então, seguindo na parte que o texto ele mesmo diferencia, né, dos achados biológicos da memória emocional. Então, ele coloca ali que pesquisas recentes, tanto com humanos quanto com animais, indicam que altos níveis de estresse intensificam as memórias ao invés de prejudicar essas memórias. E aí ele dá algumas possíveis explicações para essa premissa, né, de que os hormônios liberados na resposta ao estresse teriam um papel importante em como vai ser armazenada a informação do evento na memória e na qualidade dessa informação, né? Não é só como, onde, mas a qualidade. E aí, aqui eu acredito também que entrem as questões autobiográficas, por exemplo, né, da subjetividade da pessoa, de experiências vividas anteriormente, os próprios esquemas, né, como o Christian e a Júlia falaram. E aí também uma outra explicação seria a ativação da amígdala. A gente sabe que é uma região subcortical que é acionada em situações que envolvem medo ou emoções muito intensas ou ameaça à própria sobrevivência da pessoa. E aí vem um argumento, como a Júlia acabou de comentar, né, que a teoria clássica diria então que eventos com um envolvimento emocional muito intenso ou muito, enfim, envolvimento emocional originariam memórias mais intensas, então memórias mais marcantes, como se fosse querendo argumentar que seria impossível de esquecer, né, esse evento justamente por essa intensidade emocional. E geralmente é essa argumentação que é usada quando as pessoas querem contradizer afirmações de que essas memórias traumáticas poderiam ser armazenadas com algum nível de limitação ou com alguma fragmentação, né? E aí é justamente isso que a gente está querendo discutir agora. Pode passar, Ina, já, por favor. Bom, eu vou trazer alguns exemplos, porque como a Ina já comentou no início da apresentação, essa segunda parte do texto traz muitos exemplos, né? Não dá para trazer todos, senão a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas alguns a gente selecionou, alguns dos que mais nos chamaram a atenção, que mais fizeram sentido para encaixar tudo, assim. Enfim, então ele cita uma meta-análise que concluiu que os níveis de estresse ou ansiedade, né, das testemunhas, então esse era um estudo sobre testemunhas oculares, e de novo, a gente, que nem a Ana já comentou, a gente ficou se questionando
o quanto seria, qual é a diferença, né, de tu vivenciar um trauma e de tu ver um filme ou uma cena, ou uma foto sobre uma cena traumática. A gente sabe que são dois cenários muito distintos, mas enfim, é tudo experimental. Então, esse era sobre testemunhas oculares. E eles concluíram que os níveis de estresse ou ansiedade das testemunhas tiveram relação com uma pior performance para conseguirem reconhecer o criminoso ou reconhecer qual era a vítima principal ali da cena, assim como para lembrar de detalhes associados ao crime em si. Ele não menciona quais detalhes, mas daí eu inferi que seria, por exemplo, qual a arma usada, ou enfim, alguma coisa acontecendo no cenário ali em volta. E aí, então, para lembrar os detalhes centrais da cena, o nível de ansiedade ou de estresse de pessoas mais ansiosas, pessoas menos ansiosas, não interferiu muito. Porém, para as pessoas mais ansiosas, elas tiveram maior dificuldade em construir uma representação mental completa da cena. Então, justamente esses detalhes mais do plano de fundo, assim, que elas tiveram mais dificuldade. E aí abre campo para, enfim, surgir falsas memórias, né? Enfim, pode passar, Ana, já. Bom. Opa. Então, pensando, né, em achados biológicos, é evidente que a gente tem que pensar também nos hormônios do estresse que estão envolvidos em todos esses eventos que podem suscitar memórias traumáticas. Ele fala muito dos glicocorticoides, que então seria uma classe de hormônios, de hormônio do estresse, né, que eles se ligam com os receptores do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, o principal, né, e aí então eles acabam ocasionando efeitos similares aos efeitos do cortisol. E aí então, nessas situações, o glicocorticoide teria um efeito negativo na memória episódica e facilitando a codificação dos eventos na memória, mas ele prejudica a evocação. Ou seja, tu grava muito bem a memória traumática, ela é ali armazenada na tua memória, tu sofre as consequências de ter gravado essa memória, né? Mas tu acaba não conseguindo evocar direito o que aconteceu. Então fica meio que como se fosse aquela sujeirinha ali embaixo do tapete, tu não consegue limpar direito porque tu não consegue acessar por completo essa memória. Mas ela segue ali incomodando e causando os efeitos negativos para a pessoa, né? E justamente, então, ele fala que daí no TEPT, as memórias para eventos emocionais, por causa de todo esse funcionamento que acaba se instaurando, né, dos glicocorticoides, para o TEPT, para a pessoa que seria cometida com o TEPT, as memórias para eventos que teoricamente seriam emocionalmente neutros podem acabar sendo prejudicadas. Então, pode ser que eu vou lá na padaria comprar um pão, que teoricamente era para ser uma coisa neutra, e algum gatilho, alguma situação ali me lembra, me remete a quando eu fui assaltada, e por isso eu tenho toda uma ativação que não era para ter nessa situação. E, enfim, outras áreas do cérebro também importantes para o processamento da memória, como o hipocampo, que é a principal região do cérebro envolvida na memória, né? Teria, então, o volume diminuído nos pacientes com TEPT. Pode passar. E aí, de novo, mais um slide de síntese, porque acho que como as gurias semana passada comentaram, e a gente também, enquanto grupo, percebeu que esse texto é bastante cheio de detalhes, cheio de informações, muito rico, né? Então a gente decidiu ir botando esses momentos de pausa para dar uma respirada, para ver se está tudo certo, se está tudo entendido até aqui. Acho que, não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, enfim, mas só então para fazer uma breve lembrança, né? Que seria então que a controvérsia existe sobre o prejuízo da memória traumática, se é ou não uma parte do TEPT, ela pode estar relacionada a 4 fatores. Que seria então, como eu comentei, uma falha de distinguir entre amostras clínicas e saudáveis, justamente porque alguns estudos focam muito mais em um dos grupos apenas, uma convicção de que os eventos traumáticos são sempre lembrados integralmente com detalhes, algo que a gente está discutindo aqui, né, e em outras aulas também, que isso não necessariamente é verdade. Né? Um desfoque na distinção entre os aspectos semânticos e episódicos da memória traumática e, como a Hannah trouxe, uma aplicação parcial de evidências biológicas relevantes. Não sei se vocês gostariam de fazer uma pausa, de perguntar algumas questões, não sei se teria alguma coisa para apontar também, professor.
Não, eu fiquei um pouquinho preocupado com o horário, eu falei demais da outra vez. A não ser que os colegas tenham Eu perguntas. acho a gente tem umas partes interativas para vir ainda. Então, se eu puder pedir para a gente seguir, aí a gente abre nessas partes. Toca a ficha. Podemos. Bom, então, viu, a gente já está concluindo. Mas é que na sessão de conclusões do artigo, é um novo artigo, assim. Então, por isso eu pedi um pouquinho mais de tempo. Bom, então começou. Isso, obrigada. Eu já estava aqui. Então, pensando, ele faz uma distinção, né? Primeiro ele fala sobre memória em participantes saudáveis, e aí ele traz mais um monte de referências, que de novo eu vou tentar resumir um pouquinho, dando os exemplos mais interessantes, assim. E depois ele fala dos pacientes, então, com TET. Então, nesse primeiro experimento, ele fala de novo das testemunhas oculares, e nessa ele traz exemplos, é um estudo que, enfim, eles dão pistas verbais antes da pessoa ser exposta ao videozinho ali da cena, né, traumática. Então, isso mostra, eles encontraram que existe esse efeito de desinformação, que seria, na verdade, como é que ele chama? Misinformation, eu acho. Eu traduzi como desinformação, fica meio estranho, mas enfim. Que as pessoas, de fato, lembraram de detalhes que estavam nas pistas verbais, mas não estavam na cena. Então, é como se elas tivessem construído uma cena, né, aquela representação mental, a partir dessas pistas verbais, dadas antes da exposição à cena, né, ao estímulo visual ali. E aí, então, acabaram criando essas falsas memórias a partir desse estímulo verbal. E quando essas pistas prévias foram dadas de maneira visual e não verbal, não houve esse efeito. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, porque isso é algo que a gente vai retomar, agora mais para o final, de que pistas verbais parecem ter sido mais marcantes, pistas visuais parecem ter sido mais marcantes ou mais eficazes em termos de, né, prevenir que essa falsa memória seja armazenada. Pode passar. Aí agora, então, eu vou pedir, sim, de fato, a atenção de vocês, para quem está meio dormindo, para quem está no WhatsApp. Eu sei que a gente já está um tempão aqui falando, mas vamos interagir para tentar dinamizar um pouco essa história online, né? Síncrona. Então, eu vou convidar vocês a fazer uma brevíssima atividade. Vai ser a atividade mais rápida online que vocês vão fazer. Então, a orientação, assim como no próximo experimento que eu vou apresentar, é para que vocês completem a lacuna do próximo slide, tá? Com a primeira palavra que vier em mente, tá? Então, prestem atenção que a Ana já vai passar o slide e vai aparecer para que vocês completem. Agora, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e me contassem qual foi a palavra que veio em mente. Viola. Tá? Viola. Viola. Violão. Violão. Violeta. Ó, uma diferente, legal. E tu, Christian? Violão, eu havia dito violão. Ah, O tá. pessoal tá falando violão ali no chat. Eu vi, Gente, que É tudo violão. pra mim era violência. Eu só enxergo violência, olha só. Mas então, Eu também teria completado com violência, talvez estejamos enviesados por termos sido responsáveis pelo seminário. Olha as tarefas verbais aí. Exatamente, então passa o slide que eu quero falar justamente sobre isso com vocês. Então, eu quis botar essa citação do texto, porque esse foi um trecho do texto que eu olhei assim, eu tive que ler e reler até eu entender, né? Então, enfim, ele fala que entender a memória consciente involuntária, já vou explicar mais, né? Seria a mesma coisa do que entender o fenômeno do priming. Então, passa, por favor. Bom, então agora sim, vamos ao estudo, né, que justamente essa brincadeirinha, enfim, de completar lacunas, foi o que eles fizeram em um dos estudos que ele trouxe, que seria, enfim, eles dão ali um iniciozinho da palavra e solicitavam que a pessoa completasse com o que viesse primeiramente em mente, né. E aí sim, a gente tem vieses, evidente, né, eu acho que pra mim, eu fiz muitos estudos sobre violência, o meu mestrado ia ser sobre violência até o Covid acontecer. Então, acho que eu tô enviesada. A Ina já também, pelo visto, está enviesada.
E aí o meu exemplo era que, por exemplo, né, alguém que toca violão poderia pensar em violão, e aí vem todas as questões de memórias autobiográficas, experiências prévias, a nossa memória episódica junto com um viés emocional, e aí que a gente entra nas memórias traumáticas, porque pode ser que alguém que tenha sofrido uma violência muito recentemente vá associar a palavra violência, né, ou que esteja, enfim, ouvindo. E nesse experimento, o que eles fizeram era justamente dar pistas com palavras específicas para ver o quanto se enviesaria a resposta das pessoas, e de fato enviesa bastante, né? Interfere bastante. E isso seria chamado do efeito priming. Então, inconscientemente, tu pensou na palavra, enfim, por alguma memória, né, por algum significado que ela tenha para ti, por esse efeito priming, e para trazer ela ao papel, respondendo lá a pesquisa, ou responder mentalmente, como vocês fizeram aqui, vocês tiveram que fazer um esforço consciente. Então, vocês tiveram que trazer à tona, trazer a consciência, até verbalizar ou até escrever no papel a palavra. Pode passar. E aí, num terceiro experimento, que eles botavam pistas visuais, acho que as gurias já comentaram também, ele traz vários desses tipos, né? E aí eu vou dar uma corridinha para a gente poder conversar mais. É que, resumindo, as pistas de imagens negativas tiveram maior influência em criar memórias intrusivas do que pistas com imagens positivas. Basicamente é isso, pode passar. E sobre isso, né, das imagens negativas parecerem ser mais influentes ou serem mais marcantes, digamos, eu mesma comecei a me perguntar se isso teria algo a ver com o nosso cérebro primitivo. Por que a gente grava mais as imagens negativas e não tantas imagens positivas? Então, da mesma forma que seria, por exemplo, tu associar ou tu lembrar mais de um som, tu lembrar mais de uma imagem, pode ter algo mais primitivo do cérebro reptiliano, como ele diz ali, né, do cérebro primitivo, que é essas estruturas mais basais, que seriam justamente ali da nossa ativação da amígdala ou da ativação da própria ínsula, que seria como se fosse uma ativação do nosso sistema de luta e fuga, como se a gente estivesse sendo ameaçado por essa imagem negativa, que seria algo que mexeria com a nossa sensação de sobrevivência, né? Então eu tenho que me defender. Como eu tive toda essa ativação, talvez por isso a gente grave mais. Mas isso são tudo hipóteses. Pode passar. E aí, então, ele fecha um pouco assim o capítulo, né, de que memórias perceptivas não devem ser consideradas como totalmente verídicas ou consistentes, que era o início ali da apresentação, né? Mas sim como tendo uma acurácia parcial, que não dá pra gente assumir nada assim com tanta certeza. Pode passar. E aí, sobre a memória do TET, e agora sim a gente está se encaminhando para o final. Então, já é sabido, né, que diante de uma exposição a um estresse extremo, esse estresse vai ter diferentes efeitos em diferentes sistemas de múltiplas memórias e em regiões cerebrais, enfim, que já são as clássicas, né, que são afetadas, tipo a ínsula, a amígdala, o lobo temporal, que é o responsável pela memória. Pode passar. E que, durante um evento traumático, então, a codificação das memórias perceptivas seria reforçada, por isso essa tendência de que a exposição a imagens parece que nos marca mais. A codificação de memórias episódicas seria enfraquecida, talvez por isso os estímulos verbais não tenham tanta eficácia ou não sejam tão marcantes. E as conexões entre essas, né, as memórias perceptivas e episódicas também seriam enfraquecidas. Aí, em contraponto, né, as memórias episódicas seriam mais fáceis de ser lembradas quando tu faz um esforço para lembrar delas. Sobre, enfim, em relação ao trauma ou evento. Mesmo que elas venham de uma maneira mais desorganizada. Já as memórias perceptivas tendem a vir à tona a partir de gatilhos específicos. Então, que nem um exemplo, né, de fui comprar pão na padaria, passei por tal lugar na rua, que veio um gatilho,
E eu não fiz nenhum esforço para trazer essa memória à tona. Mas vem a memória perceptiva e vem todas as sensações juntas, como se a pessoa estivesse voltando lá à cena do trauma, que é o que seria conceitualmente categorizado como flashback. Pode passar. E aí, sobre o tratamento do TET, que já foi bastante discutido, né, ao longo da apresentação agora, mas eu vou retomar, que seria, então, a repetição de uma memória traumática, né, tu, enfim, falando em voz alta e elaborando, vai acabando elaborando, levaria a uma redução dos sintomas e essa repetição, enfim, durante o tratamento, a ideia é que tu vá contextualizando essa memória no tempo e no espaço. Então, a memória fica no passado. A memória não tá... Esse evento traumático não tá acontecendo agora no presente. Né? De tu tá seguro, tu já saiu dessa situação, essa situação já passou, e ela fica no passado. Então, as memórias recuperadas seriam contextualizadas e experimentadas como, né, identificadas ao passado, em vez de seguirem apresentando perigos à pessoa ainda no momento presente. Né? Pode passar. E aí, para finalizar, tô feliz que a gente ainda tem tempo, é que justamente repetir, acho que isso já foi falado, mas então eu vou abrir para a gente conversar um pouco mais sobre isso agora que ainda tem um tempinho. Que seria a controvérsia que ele coloca no artigo, né, sobre, enfim, diversos pontos de vista de diversos autores, que seria se repetir a memória traumática seria eficaz como uma medida para prevenir o TEPT imediatamente após o trauma. Tipo aquele debriefing psicológico, né? Ou se isso só iria expor a pessoa ainda mais ao sofrimento. Pode passar, Ina, já só para concluir, a gente abre para... E aí, como todo bom artigo longo e denso e cheio de referências, basicamente o que ele conclui é que a busca por leis generalizadas sobre memória é falha, que nunca vai existir uma lei generalizada sobre memória. E eu acho que isso deve ser uma verdade absoluta, né, que não tem como generalizar em termos de algo tão complexo e tão rico também. E é isso. Aí é só a referência do texto. Eu não sei se tu quer voltar, né, já para aquele slide da pergunta. A gente deixa nele e abre para o pessoal que quiser participar. Fiquei pensando agora em relação a essas pessoas que sofrem o trauma. Eu vi um comportamento de uma criança esses dias com uma música da Fazendinha, não sei se vocês conhecem, mas me chamou muito a atenção porque era bebê, bem novinho, e daí com a tal da música da Fazendinha no celular, ela parou assim. E eu fico pensando se eu tivesse, de repente, um vídeo que pudesse passar, que a pessoa pudesse ver uma fazendinha ali, né? E só um jeito bem para a gente pensar mesmo, alguma forma que ela saísse fora daquele trauma ali e por uns momentos, uns minutos, ela pudesse passar por outra situação. Não só como o Tetris, né? Porque o Tetris a pessoa até tenta jogar, mas aquele pensamento ele vai ficar vindo se for um pensamento forte. Mas uma coisa mais que tenha som, que tenha luz, que tenha imagem. E aí eu pergunto para vocês o que vocês já têm experiência a respeito. Diz logo após a exposição ao trauma? Sim. Não sei, na verdade, talvez o Christian possa falar um pouco mais, porque eu, particularmente, enquanto clínica, eu nunca tive experiência com TET, mas é de pensar aquilo daí que as pesquisas indicam que talvez algo mais visoespacial, que ele fala ali do Tetris, ele fala de modelar a massinha, de algumas tarefas, tu precisa seguir uma ordem tocando, que isso pelo menos
pelo que as pesquisas indicam, reduziria o número de imagens intrusivas posteriormente. Talvez aquele pensamento vá vir, afinal foi um trauma, mas que o que a literatura indica que um determinado tipo de tarefa acaba se correlacionando ali com um menor número de imagens intrusivas posteriormente. Tá correto isso que a Ina já falou, né? Vamos dizer assim, aqui nós estamos falando de algo bastante experimental, né? E que vem dentro, aí eu vou deixar para mostrar no início da aula que vem, a parte do método, do ponto de vista do estudo em psicopatologia cognitiva desse tipo de estudo aí, né? Mas existem algumas questões importantes, né? Quando a gente vai olhar para essa literatura experimental, primeiro que tu está falando de uma população não clínica, né? Então, esses alertas que o autor faz sobre há que se considerar muito claramente, né, a possibilidade ou não de transferir as informações e os achados feitos em estudos com populações não clínicas para as populações clínicas. Tá? Da mesma maneira que a gente também tem que ter um certo cuidado de transferir imediatamente os achados neurobiológicos em outras espécies de animais, que não animais humanos como nós, né, para a nossa espécie. Né? Há alguns cuidados a serem tomados, certo? Bom, dito isso, né, existem hoje intervenções, né, estruturadas que não são psicoterapia, mas são intervenções psicossociais para essa exposição, para a intervenção imediatamente após a exposição ao trauma, né? Existem diferentes maneiras ou abordagens para isso, né? Com diferentes nomes e métodos e conteúdos um pouquinho diferentes, mas a gente poderia falar de um grande guarda-chuva que a gente chamaria de primeiros socorros psicológicos, primeiros cuidados emocionais. Aí vão ter diferentes abordagens, né? Tem um do Centro Nacional de TEPT nos Estados Unidos, né? Do Psychological First Aid, que é mais ou menos o mesmo nome da OMS OPAS, né? Que é os primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros psicológicos, né? Isso tem disponível em português. Tem o da Cruz Vermelha, né? Tem o da Johns Hopkins University, também tem. São abordagens, são intervenções de baixa complexidade, para aqueles primeiros dias, primeiras horas, primeiros dias imediatamente após uma situação estressora, né? Especialmente quando a gente trabalha especialmente em desastres, em catástrofes, né? Em acidentes de grandes proporções, né? Foi o que a gente fez em Santa Maria, enfim, a gente faz isso. Né? Tem um doutorando, que é o Gustavo Silva, que está trabalhando com isso aqui para populações para profissionais de saúde no município, né? Especialmente num contexto aí onde eles são muito expostos à violência urbana, né? Nas unidades básicas de saúde, né? E uma coisa é você ser um médico dentro do Hospital Moinhos de Vento, outra coisa é você estar lá na Vila Cruzeiro, né? Então, então isso é bem diferente, obviamente. Não, é só estar lembrando, desculpe, uma dúvida que eu fiquei ali com a pergunta final, né, delas, que é assim, falar sobre o trauma, não falar, que eu li naquele artigo e realmente, assim, nesse tempo todo que eu trabalho clinicamente, já teve, é pior, é melhor, toma isso, toma aquilo, isso, né? Isso. Eu me lembro que quando eu passei por um trauma, tinha outras pessoas junto comigo, aí eu comecei a ver essa coisa do treinamento de memória, eu pensava, agora eu tenho que gritar, porque diz que se eu não gritar, que eu tô mal, eu vou consolidar o trauma. Aí, agora eu tenho que tomar isso. Aí chegava, me dava, isso diminui o trauma. A outra me dava outra coisa, isso diminui o trauma. Aí eu olhava a outra pessoa, a reação era totalmente diferente da minha, né? Então, é interessante essa coisa prévia. Aí eu pensava, eu li que tal coisa vai me ajudar, eu li que tal coisa vai me ajudar. Então, tu vai trazendo aquilo, né? Isso eu acho interessante, assim.
é a coisa profilática. Se aquela pessoa tem mais risco, é de alto risco, então vamos prevenir. E aí eu estava pensando, eu tinha isso no tratamento, do treinamento de trabalho, e eu usava isso para mim na hora. Eu fui lá buscar essa memória e me lembro, tomei um monte de boleto, porque isso fazia, não consolidava, aquilo não consolidava, então ia topiramato, ia propranolol, ia tudo que me davam, né? Então, era pilha de revistinha de religião, era tudo eu acessei, porque diz que 1% melhora, 2% melhora. Então, é interessante ali na pergunta, eu vejo que para alguns tu conversa, tu consolida o trauma, para outros, não conversar, consolida o trauma. Isso. Mas acho que tem um ponto interessante no que tu falou, porque o Christian tinha falado daquela questão dos esquemas e de um trauma afetar as expectativas que tu constrói para tua vida, talvez tu sabendo, bom, mas eu sei que isso aqui vai me ajudar, eu sei que isso aqui pode me ajudar. A questão de uma centralidade, de uma expectativa mais a longo prazo pode ser diferenciada por, bom, eu sei que existem recursos que podem me ajudar, por mais que eu tenha passado por uma situação difícil. Muito do que eu fiquei pensando, eu não tinha pensado naquilo, mas às vezes é como a gente aborda, e a questão de não ter um cuidado extra, talvez de não eu não estou encontrando o termo certo, mas não expor a pessoa novamente à violência, porque sempre tem aquela coisa de mulheres que são violentadas e o próprio relatar, ir na delegacia às vezes reviver a experiência, é pior, é outra violência. Eu acho que eu fiquei pensando muito nisso, nesse cuidado de enquanto práticas de sociedade que a gente pode adotar a partir desses estudos. Eu acho que é justamente, agora eu não vou lembrar quem foi, não sei se foi a Fabiana que falou dos policiais, né? E que é muito esse sistema que a gente tem. E aí o que eu acho muito legal, eu fiz um estágio no Hospital de Clínicas durante a minha graduação, e um dos protocolos era justamente tentar não fazer essa revitimização. E aí a gente tinha uma entrevista multidisciplinar, uma triagem multidisciplinar, e aí tinha, assim, sei lá, 5 profissionais de 5 especialidades diferentes, cada um representando cada área, e aí a gente fazia perguntas específicas, mas a pessoa contava toda aquela história uma vez só, né? E era justamente nessa ideia, nesse sentido de não ter que ficar revivendo, porque a gente nunca sabe se a pessoa quer ou não falar, né? Mas, enfim, o que ele traz no final do artigo como conclusão é que atualmente, porque é bem isso que tu disse, né, Carla? Vai mudando muito, mas que atualmente o que se tem, no geral, é que falar sobre imediatamente após tem se provado ser mais prejudicial do que benéfico. Mas, de novo, acho que depende muito do caso, porque se a pessoa quer muito falar sobre isso, tu não vai dizer, não fala, que vai ser prejudicial, né? Isso, deixa eu só, porque a gente está se aproximando do final, e tem várias pontas soltas aqui, né? E a gente não vai conseguir amarrar todas elas, tá? Mas só para a gente ficar com algumas ideias bem claras, assim, né? Tem toda uma área, né? E aqui no nosso programa a gente teve uma pessoa, que a professora Lilian Stein, durante muitos anos, né, estudou a questão de falsas memórias e depois os aspectos aplicados disso, a psicologia do testemunho, né, a entrevista cognitiva. Então, eu agora estou finalizando a orientação do colega de vocês, que é o William Seconello, mas ele foi orientado, e segue sendo, né, só estou aqui oficialmente, mas ele segue sendo orientado pela Lilian, e o trabalho dele é justamente isto, né? Do ponto de vista de entrevista, como é que você faz, então, uma entrevista que não, ao mesmo tempo, não retraumatize, né, o indivíduo e não contamine, né? Porque vocês deram vários ali indicativos da literatura sobre o quão fácil é você, daqui a pouco, interferir nessa memória e colocar elementos que não estavam ali, né? E quanto mais você expõe, especialmente isso é extremamente sensível em crianças, né? Quanto mais você expõe isso a ela recontar isto, e se você tem um técnico, um profissional não habilidoso, você vai contaminar a memória, né? Então, aí nós temos várias situações. Eu tive uma doutoranda, depois fez pós-doutorado, da Luciana Schaeffer. Ela trabalhou muito com a adaptação de um protocolo para fazer as questões de perícia
né, de maus tratos na infância, perícia psicológica, né, de maus tratos da infância, é um protocolo do INCHD. Então, é bem interessante, tem todo um conjunto de técnicas específicas para você evitar isso, certo? Bom, outra coisa, e aí a Carla falou, tem algo que é próprio da natureza do conhecimento, e um exemplo claro disso na literatura é o ovo, né? Então, assim, às vezes o ovo salva, às vezes o ovo mata, a gente não sabe quantos ovos comer, tem que comer 3, não pode comer nenhum. Então, né, isso é algo, isso é parte da natureza cumulativa do conhecimento científico, né? Então, assim, no momento atual, o que nós sabemos, né? Não tem daquelas intervenções mais imediatas, né? Eu falei dos primeiros socorros psicológicos, primeiros cuidados emocionais, isso tem alguma evidência. É muito difícil os estudos de evidência aí, porque você não pela natureza própria do contexto onde essas intervenções são feitas, que são feitas de forma não controlada, né? Você não consegue ter, por exemplo, um ensaio clínico randomizado de primeiros socorros psicológicos, porque não dá para fazer, entendeu? Você está lá na hora na fogueira, né? E você não tem um grupo controle, né? Então você não consegue fazer. Então, mas existe, né? Um conjunto não muito forte, mas um conjunto amplo de evidências de que esses primeiros socorros psicológicos funcionam para prevenir TEPT, né? Prevenir estresse agudo, prevenir TEPT. Bom, sabemos também hoje que uma outra coisa que se fazia há algum tempo, que era o debriefing sobre o incidente crítico, este sim, este parece que, primeiro, houve um acúmulo de evidências de que era algo inócuo e agora há alguma evidência de que isso não deve mais ser feito porque pode ser algo iatrogênico, né? Então, aqui sim, aqui tem aquilo de você colocar as pessoas imediatamente após juntas, né? Numa sala e todo mundo falar um por um sobre o que aconteceu e ventilar suas emoções, parece que pode prejudicar, de fato, o que seria um processo normal de recuperação de algumas pessoas, né? Então, pode aí favorecer uma trajetória mais desadaptativa e ter um desfecho do ponto de vista de transtorno mental, né? Então, isso é importante. De novo, pessoal, no estado atual do conhecimento, né? Talvez daqui a 5 anos a gente possa olhar, falar as mesmas coisas, falar de algo diferente, tá? Então, isso aqui é importante a gente ter em mente, né? Nós passamos um pouquinho aqui do horário da nossa aula, mas eu queria dizer que eu vou favorecer mais os seminários e menos a minha exposição inicial, e talvez vou gravar alguns vídeos antes, aí eu vou ver como é que eu vou me organizar nas próximas aulas, porque eu achei que a aula de hoje, tanto do ponto de vista da qualidade do seminário, né, quanto da participação e interatividade, foi muito boa. Tá? Foi muito boa. Então, parabéns às gurias, né? E a todo mundo que participou aqui, né? Eu gostei dessa ideia que vocês tiveram de pensar, né? Fazer síntese e pensar questões para interagir, pensar dispositivos de interação aqui das pessoas de discussão, né? A gente está um pouquinho já estourado aqui no horário, né? Mas eu queria deixar esse registro, tá? Vamos voltar na aula que vem. Agora nós vamos entrar num outro bloco de atenção. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre o estudo experimental do paradigma de trauma análogo, mas logo nós vamos entrar imediatamente nas questões de atenção. É um texto bem grande, né? São 2 aulas, tá? É um texto bem grande. Depois eu não sei se eu já dividi ou não esse texto, acho que não, mas eu vou fazer isso agora, ainda nessas próximas horas. E aí, ele é um texto bem denso, tá? Mas eu acho que é bem legal para introduzir essa questão de viés atencional, tá? Então, acho que vocês vão achar bem bacana, porque esse aspecto do viés atencional é algo transdiagnóstico, tá? Então, assim, a gente vai falar aqui sobre TEPT, mas ele é algo que, na verdade, aparece nas fobias, né? Aparece em vários transtornos, tá? Bom, beleza. Nos vemos na semana que vem. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, pessoal.